transporte neonatal sempre é um evento que gera muita angústia e muita preocupação nos profissionais que ficam responsáveis por executar este transporte. Aqui nesta pequena videoaula, nós vamos tratar dos paradigmas que envolvem o transporte neonatal e como nós podemos nos preparar para realizar com tranquilidade a esses transportes. Vejamos lá então o primeiro paradigma. A medicina é a ciência dos detalhes. Um detalhe pode salvar ou tirar uma vida. O segundo paradigma mostra para nós que a neonatologia, dada a fragilidade dos pacientes, é a ciência do detalhe dos detalhes. Por isso, a arte do improviso não se aplica para o transporte eletivo destes pacientes. Não importa o quanto se sabe de medicina, se o recurso humano e material não estiver disponível, nada ou muito pouco poderá ser feito. O quarto paradigma mostra para nós que o paciente estável, ele exige um plano de transferência efetivo e seguro, estabelecido entre todos os envolvidos, desde o início do transporte. O quinto paradigma nos mostra que todos os equipamentos disponíveis para a realização de uma transferência neonatal devem ser confiáveis, testados e disponíveis para atender a todos os tamanhos e comorbidades dos pacientes. Para um transporte neonatal, o médico deve, de preferência, ser pediatra ou neonatologista, acompanhado de um enfermeiro que possua conhecimento e prática nos cuidados com o recém-nascido. Observe, essa é uma recomendação. Muitos lugares não dispõem de pediatra e neonatologista para a realização de transportes neonatais. Pois bem, o transporte precisa ser feito, o paciente necessita ser transferido, então é necessário uma equipe treinada para realizar esse transporte. O sétimo paradigma mostra para nós que o bom desempenho do transporte resulta de uma equipe especificamente treinada na prática do transporte neonatal, independente de sua área de atuação. Os equipamentos do transporte neonatal devem ser leves, compactos, duráveis e resistentes aos movimentos, à força gravitacional e aos efeitos da temperatura. Os equipamentos ainda devem estar completamente operantes, com manutenção em dia e prontos para ação imediata. O décimo paradigma trata das medicações. Todas as medicações de uso comum nos transportes devem ser preparadas antes de iniciar a transferência, além de identificadas e acondicionadas de modo apropriado. Então, as medicações de reanimação, as medicações de drogas vasoativas devem estar diluídas antes do início do transporte. O paradigma 11 trata da bateria dos equipamentos eletrônicos, que devem ter autonomia de no mínimo o dobro do tempo do transporte a ser realizado. Todos os equipamentos eletrônicos devem permanecer ligados à força quando estiverem fora de uso. Muito bem, respeitados esses 12 paradigmas, o que nós podemos observar é que existem algumas armadilhas que podem comprometer o transporte neonatal. Dentre essas armadilhas, a mais perigosa de todas é a pressa em realizar rapidamente esse transporte. A segunda armadilha é a falta de humildade dos profissionais em reconhecer as suas limitações para manejo daquele paciente. E o terceiro e última armadilha são os profissionais que não se preparam para as intercorrências possíveis durante o transporte neonatal. Então, esses 3 pontos são pontos relevantes: a pressa, a falta de humildade e não se preparar para as intercorrências podem colocar em risco a vida do nosso paciente. Os pacientes, os pequenos pacientes, precisam ser bem acondicionados. Vejam essa foto, é a foto em que um paciente está aí acondicionado de uma maneira que o transporte transcorra na melhor tranquilidade. Adequadamente sedado, sob ventilação mecânica,
com os tirantes não produzindo mais lesões no nosso paciente, a medicação já preparada para manter a sedação durante o transporte, acondicionada aí dentro da incubadora com um propósito de manter a mesma temperatura da incubadora. A temperatura da incubadora é um item extremamente importante durante o transporte. Os pacientes, quando eles vão ser transportados, eles precisam ter todos os acessos venosos validados para verificar se está tudo funcionando bem, para que esse não seja um procedimento a ser realizado durante o transporte. Os pacientes também devem ser transportados sob monitorização e as drogas infundidas por bombas infusoras. O Ministério da Saúde disponibiliza um manual com as orientações sobre o transporte neonatal. Esse manual na íntegra vai estar disponível para vocês acessarem aqui na nossa área do ambiente virtual. Esse material ele vai falar para nós das indicações do transporte neonatal, dos cuidados que nós devemos ter frente a cada patologia que o recém-nato pode estar apresentando, a lista de medicações e materiais e equipamentos necessários para a realização do transporte neonatal e ainda propõe um checklist para verificação durante o transporte. Então fica aí o recado para que o transporte neonatal seja realizado com segurança, fazer com calma, ter humildade de reconhecer aquilo que não se sabe e se preparar para as intercorrências. Bons estudos e até o nosso encontro prático.